A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Hoje nós chegamos na lição de número 10 da classe dos adultos. E a gente vai analisar algo que é interessante. Vamos analisar o texto de Atos capítulo 8. Gente, é uma passagem muito rica. Vamos entender sobre o poder do alto, a ferramenta de Deus, e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. É claro que eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis, e eu conto contigo em nome do Senhor. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adultos. O poder do alto contra as hostes da maldade. Esse é o tema da nossa lição. E nós vamos analisar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, por exemplo. Especialmente como o evangelho chega até os samaritanos, como esse evangelho vai até Samaria. É claro que é uma passagem nos evangelhos a qual Jesus se preocupa em trazer uma mensagem espiritual poderosa, especialmente em João capítulo 4, para a samaritana. E os samaritanos abraçam Jesus pelo testemunho daquela mulher. Agora aqui em Atos capítulo 8, nós percebemos que Deus levanta um diácono da igreja chamado Felipe, que tinha uma habilidade muito grande de pregar a palavra de Deus. E ele sai de Jerusalém, vai para Samaria e em Samaria ele prega o evangelho. Isso é poder de Deus. Prega a palavra, as pessoas se convertem, se arrependem. Esse testemunho é tão forte que depois chega até os apóstolos e então o próprio apóstolo Pedro vai até Samaria para poder conferir e trazer relatórios sobre aquela igreja que estava sendo edificada ali. É claro que no episódio aqui do capítulo 8 a seguir em Atos, nós vamos ver aqui uma batalha espiritual muito grande. E sobre isso nós vamos tratar aqui em sala de aula hoje em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal. Olha, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber aqui. Estou muito feliz em conhecer você. Deixa aí também o seu comentário, diga de onde você está assistindo esse vídeo, quem é o seu pastor. Olha, gente, eu quero agradecer o seu carinho, tá? Coloque aí, eu fico muito feliz em conhecer você de perto. Hoje nós vamos analisar a lição de número 10. É importante você ter em mente de apresentar o texto bíblico da lição. Você é professor, é servo da palavra. Você precisa observar que a sua lição tem 3 objetivos específicos. Olhe lá, não fuja do assunto. Observe que a sua lição tem 3 pontos. Você vai apresentar o tema da lição e depois ponto a ponto a ser ministrado. Seu aluno vai ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado. Vai ser uma benção. E eu acredito que Deus vai te usar poderosamente. Então vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o contexto histórico de Samaria. Nesse primeiro ponto, você vai analisar em 3 subtópicos o contexto histórico dos samaritanos. É muito importante você ter em mente, inicialmente, antes de explicar esse ponto, que Samaria surge como capital do povo hebreu, ou especialmente dos israelitas, por causa de uma divisão que acontece no reino a partir do reinado de Roboão, filho de Salomão. As 12 tribos se dividem em 2 nações, isso você vai explicar em sala de aula. As 10 tribos são conhecidas como as tribos do norte, que tem como capital Samaria. E as 2 tribos, Judá e Benjamim, são conhecidas como as tribos do sul, e a sua capital passa a ser Jerusalém. A partir do contexto histórico, você percebe especialmente que as tribos do norte, dentro da Bíblia, acabam possuindo apelidos, como Efraim e Israel. Há várias citações sobre isso. Profetas que se levantam nesse período aí para poder orientar aquele povo a retornar para o caminho ao qual Deus estabelecia, porque aquele povo estava sendo conduzido para o pecado. Profeta Elias, profeta Eliseu, nós temos vários profetas que se levantam para denunciar o pecado daquele povo ali. Já as tribos do sul, com capital em Jerusalém, são conhecidos dentro da Bíblia como o povo de Deus, filhos de Jacó, servos do Senhor,
menina dos olhos do Senhor, porque há uma condução para servir a Deus. Um detalhe: dos 19 reis que se levantam nas tribos do norte, nenhum serviu ao Senhor de coração. Todos conduziram aquelas tribos com a capital em Samaria para o caminho do pecado. Um exemplo deles, por exemplo, é o próprio rei Acabe. Já as tribos do sul, conhecidas também como servos do Senhor, aqueles que são chamados por Deus, possuíam ali uma média de 20 reis. Desses 20 que se levantam, alguns serviram a Deus e outros não. Alguns adoraram a Deus e outros não. Todos aqueles que adoraram ao Senhor eram comparados, por exemplo, como descendentes diretos de Davi. Esse é um detalhe que você vai precisar explicar em sala de aula antes. O primeiro subtópico ele vai analisar sobre o seguinte argumento: a fundação de Samaria. Esse é o primeiro subtópico. Abre a Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 12, versículo 19 e 20. Você vai ler com seus alunos exatamente a fundação daquela cidade. Samaria se ergue para se tornar a capital das tribos do norte, das 10 tribos em si. Ela é estabelecida por causa de uma divisão que há no reinado. Esse não é o detalhe que vamos explicar sobre a divisão. Vamos só falar sobre essa divisão e a questão do nascimento dessa cidade como capital das 10 tribos. Por causa dessa divisão, de vez em quando havia também uma tensão militar entre Samaria e entre os filhos de Deus, entre o povo que era conhecido como o povo de Deus, que tinha a capital como Jerusalém. E isso acontece após a morte de Salomão. Vamos analisar um pouco mais. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento: o cativeiro. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 3, nós somos informados que um rei da Síria se levanta contra as 10 tribos do norte. Essas 10 tribos são levadas para um cativeiro. Porém, os assírios eram um povo terrível. Naquela época, eles mandavam matar todos os homens. E os velhos e as mulheres que permanecessem vivas, eles obrigavam a se relacionar com outras tribos, com outros povos, com outras nações. É claro que para a gente brasileiro isso não faz sentido, mas naquela época em si, misturar a linhagem sanguínea de uma nação era literalmente acabar com a história daquele povo, acabar com aquela nação. Daí então ao surgimento de um novo povo que passa a ser conhecido como o povo samaritano, um povo que não é puro de linhagem. E em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 ao 31, você percebe que além de acontecer essa mistura de linhagem, os próprios assírios começaram a dar as terras do povo hebreu, as terras a qual o povo hebreu lutou para conquistar, para outras nações, para outros povos. Daí então, essa questão de mistura de povo, e isso aos olhos do povo hebreu é inaceitável. O terceiro subtópico fala sobre as diferenças entre os judeus e os samaritanos. Quais são as diferenças entre os judeus e samaritanos à luz da palavra? Primeiro, você já percebe que é um povo que surge por causa de uma mistura de linhagem. Isso é claro. Mas não é somente a mistura de linhagem. Há aqui também uma mistura de costume, de religião, de crença. Por exemplo, quando você lê o livro de Neemias e o livro de Esdras, especialmente o livro de Esdras, quando o povo de Judá em si, o povo hebreu, o povo de Deus que foi para o cativeiro babilônico e retorna para Jerusalém para reconquistar a terra, para reconquistar aquela cidade, a cidade já tinha sido invadida pelos samaritanos. Eles então começam a edificar o templo e os samaritanos oferecem ajuda e ainda informam que servem ao mesmo Deus como o povo hebreu. Agora um detalhe aqui acontece, porém eles serviam ao Senhor e serviam também a outros deuses, cultuavam a outras nações, cultuavam a deuses pagãos ao mesmo tempo que serviam o Deus de Israel. Eles liam, por exemplo, os 10 mandamentos e obedeciam também outras nações.
Aqui há um detalhe muito interessante. O povo hebreu não aceitou isso. Não aceitou por quê? O povo de Deus não aceitou exatamente porque esse povo era um povo estabelecido e consagrado para Deus. O que estava escrito na palavra era para ser obedecido. Eles não poderiam, por exemplo, ter dois corações ao mesmo tempo, servindo a Deus e servindo ao mundo. Ao mesmo tempo, adorando a Deus e servindo aquilo que não agradava ao Senhor. Leia, por exemplo, Esdras, capítulo 4, versículo 1 ao 4, que você vai perceber isso. Daí então surge um grande conflito entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos, eles querem adorar a Deus, mas não querem ter compromisso. Os samaritanos são considerados pelos judeus como um povo pagão, um povo que não merece ter a presença de Deus. Quando nós analisamos o Novo Testamento, os evangelhos, a partir de Jesus, você percebe que Jesus volta o seu olhar para os samaritanos. Quando nós olhamos à luz do Antigo Testamento, você percebe que isso é algo ruim. Os samaritanos são comparados àqueles que não servem a Deus, àqueles que estão distantes do Senhor. Quando há essa comparação e quando há essa análise a partir do Novo Testamento, você percebe que aquele que era ruim, aquele que não merecia, a partir de Jesus, passa a ser merecedor, passa a ser bom e a partir de Jesus pode ser restaurado. Aquele que era pecador, aquele que tinha dois corações, a partir de Jesus, passa a ter um coração só, um coração de verdadeiro adorador que aguarda o Messias. E é por isso que nós entendemos, à luz de João, capítulo 4, versículo 23, que aquele povo queria entender qual era a maneira formal de adorar ao Senhor. Se era em Samaria, onde também tinha um templo, que era considerado um templo pagão que não servia para adorar a Deus, ou se era em Jerusalém, onde tinha também um templo. E Jesus esclarece que a verdadeira adoração agora vem do coração. Avance para o ponto de número 2 da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O evangelho entre os samaritanos. A partir de agora, a sua análise sobre os samaritanos não é análise com o olhar do Antigo Testamento. Com a ótica do Antigo Testamento, você percebe que os samaritanos são um povo que não serve para adorar a Deus. É um povo pagão, é um povo que quer ter o coração diante do Senhor e ao mesmo tempo o coração com o mundo. Cuidado com isso, tá? Você precisa fazer essa divisão. Lá no Antigo Testamento era dessa forma, isso não era bom. Já no Novo, esse povo é visto como um povo pecador, um povo que está distante de Deus, um povo que não merecia o Senhor. É visto como eu e você. Nós não merecemos o Senhor, somos também pecadores. Não merecíamos ser chamados de linhagem de Abraão. Somos um povo que foi literalmente abandonado nessa vida. Mas à luz do Evangelho, à luz de Jesus, esse povo, a partir do sangue de Cristo na cruz do Calvário, passa a ser comprado por Jesus. Passa a ser um povo que pode ser restaurado por Jesus. Passa a ser um povo abraçado pelo Senhor. E a partir de Atos, você percebe que a porta do Evangelho se abre para os samaritanos. Atos 8, você vai ver que Filipe vai para Samaria pregar o Evangelho. Analise então o primeiro subtópico comigo, em nome de Jesus, para você ver o que a palavra de Deus faz por causa do Evangelho. Que restauração é essa que Deus traz para aqueles que eram considerados um povo distante, pecador, que não merecia, e agora passa a ser um povo de Deus, chamado de igreja. Isso é fantástico. O primeiro subtópico é uma análise a partir do Evangelho, a partir dos Evangelhos em si. Há pessoas que trabalham assim. Só existe um Evangelho a partir da ótica de 4 escritores, 4 evangelistas. Quando Jesus é apresentado nos evangelhos, especialmente no primeiro subtópico, você vai ver Jesus e os samaritanos. Você vai perceber que há esse contato que Jesus tem com os samaritanos. Ele abre a porta para a pregação do evangelho para os samaritanos. Lucas 9, 52 e 53, no primeiro contato que Jesus tem com os samaritanos, eles rejeitam a Jesus. Mas a partir do segundo contato, você percebe que eles agora passam a abraçar Jesus. João 4,5, você percebe que a partir do diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana,
a partir do testemunho que aquela mulher dá à luz da palavra, os samaritanos recebem Jesus de braços abertos. Os samaritanos passam a conhecer Jesus a partir de um testemunho pessoal de uma mulher. João 4, 39 ao 42. Toda a Samaria conhece Jesus a partir de uma ótica bíblica, a partir do Evangelho, a partir do testemunho de alguém que crê em Jesus como Messias. Lucas capítulo 10, 25 a seguir, Jesus começa a mostrar o papel do samaritano. Ele se veste de samaritano aqui para demonstrar que o samaritano estava fazendo uma boa ação naquela parábola do samaritano, demonstrando esse olhar para o povo, que também tinha um coração, que também amava a palavra de Deus, mas que precisava ser guiado por Jesus. Mas Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus inicialmente, no período inicial do preparo dos discípulos, ele proíbe naquele momento os discípulos irem pregar o evangelho inicialmente para os samaritanos, porque eles precisavam de preparo para levar o evangelho aos samaritanos. Você percebe na ótica dos evangelhos que Jesus tem esse contato com os samaritanos. Ele sempre está olhando, mas inicialmente ele está preparando seus discípulos para esse resgate à luz da palavra de Deus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui no ponto número 2. O poder de Deus entre os samaritanos. Leia o texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Está lá citado. Esse poder ele é revelado em Jerusalém e Samaria. Está escrito no texto bíblico. Há um olhar de Jesus agora para os samaritanos. Depois que os judeus, os discípulos, estão capacitados por Deus, a esse olhar da abertura da porta do evangelho para aqueles que não são judeus, nesse caso aqui, os samaritanos. E quem é esse missionário enviado para Samaria? Filipe, Atos capítulo 8, nós vamos analisar isso. E ele prega o evangelho com poder, ele anuncia a palavra, e os samaritanos creem e obedecem. Atos capítulo 8, versículo 5, quando Filipe prega aos samaritanos, ele prega com poder e graça, com mensagem de Deus, para que os samaritanos possam acreditar em Jesus verdadeiramente. Esses samaritanos agora passam a ser restaurados, chamados para o Evangelho, por causa de Cristo, por causa da pregação do Evangelho. Atos 8:7 diz que o poder do Evangelho era tão poderoso que a palavra de Deus pregada pela boca de Filipe revolucionou Samaria, mudou o costume da cidade, por causa de alguém que estava pregando o evangelho. Agora, o que eu peço para você perceber é que aquele povo que não merecia, que foi rejeitado, é um povo atento à palavra. É um povo que está atento aos sinais. É um povo que está atento à obra de Deus. Aqui você pode fazer uma aplicação em sala de aula com os seus alunos, demonstrando essa importância de estarmos atentos aos sinais, atentos à palavra, atentos à vontade de Deus. Avance para o terceiro subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o batismo no Espírito Santo. Você percebe agora, à luz de Atos 8, que o evangelho foi pregado por Filipe em Samaria. Isso é poder do alto, isso é poder de Deus. O evangelho é uma ferramenta que o cristão deve usar para ganhar vidas. Quando você observa, por exemplo, à luz de Atos dos Apóstolos, nós somos informados no capítulo 8 que Filipe batizou aquele povo em águas. Aquele povo se converteu e se arrependeu verdadeiramente. A mensagem daquela igreja chega a Jerusalém e quando você lê o versículo 13 do capítulo 8, os discípulos então vão a Samaria, oram por aquelas pessoas e elas recebem o poder de Deus, capacitação pelo Espírito. Isso é ferramenta de Deus para batalhar nessa peleja espiritual. Deus concede essa porta, essa graça, também demonstrando para os discípulos que o batismo do poder, que o Espírito Santo não era somente para os judeus, mas agora a porta do Evangelho se abre também para os samaritanos e depois vai para as nações, como nós entendemos, e chega até nós.
Mas essa porta de poder, essa porta do evangelho, é uma primazia, é algo que Deus dá para os hebreus e também para os samaritanos. E também para mim e para você, a capacitação do Espírito é dada por Deus. E quem é esse instrumento? São os discípulos que oram e compartilham esse poder. Aqui você percebe que o inimigo perde terreno não é somente em uma vila, não é somente, por exemplo, em um bairro, mas perde terreno em toda uma cidade. É o que a palavra de Deus está dizendo para a gente sobre essa capacitação. A igreja que modifica o costume de uma cidade. Isso é batalha espiritual. Isso é avançar para a glória de Deus. Observe o texto bíblico, apresente isso em sala de aula e avance. Por favor, vá em nome de Jesus para o terceiro e último ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Filipe, Simão mágico. Eu tenho uma mensagem que é interessante. Simão, o discípulo trapalhão. Isso é até engraçado. Quando nós analisamos, por exemplo, a vida de Filipe, você percebe que ele prega o evangelho, as pessoas se convertem. Mas há naquela cidade um cidadão chamado Simão, que era envolvido com ocultismo, que era envolvido com obras malignas e com mágica e magia em si. Ele entendia que aquele poder era algo comprado, era algo recebido, era algo aprendido, era algo que ele poderia dar algo em troca para poder receber. Nesse ponto nós vamos analisar isso e vamos aplicar em sala de aula algumas lições na vida dos nossos alunos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. Simão mágico. A própria Bíblia diz que ele já estava na cidade. Por exemplo, quando você analisa Atos 8, ele já estava lá e utilizava o ocultismo, a magia para poder chamar a atenção da população, ganhar o povo em si, ganhar a cidade. Filipe chega com o poder do evangelho, com a palavra de Deus, prega a mensagem, as pessoas se convertem e a cidade é liberta das mãos desse mágico. Porém, esse mágico, depois, ele decide aceitar Jesus, mas decide aceitar Jesus e não abandona as práticas de magia. Decide aceitar Jesus e não abandona as práticas mundanas. Existe muita gente que é assim também, e isso é uma verdadeira batalha espiritual, que decidem se entregar para Jesus, mas não abandonam, por exemplo, a bebida alcoólica, não abandonam o uso do cigarro, não abandonam o ocultismo, não abandonam a mentira. Nós precisamos não somente levantar as mãos, mas precisamos entregar o nosso coração verdadeiramente para o Senhor. O que fazemos não é baseado em magia ou mágica, mas o que fazemos é baseado no poder que vem do alto. E Filipe é esse exemplo dentro da palavra de Deus. O segundo subtópico fala sobre a conversão de Simão, desse mágico. Aqui a gente vai entender. Ele se converte, mas ele ainda não se entrega totalmente ao Senhor. Atos 8, versículo 13. Ele ficava encantado com o poder de Deus, com as curas que ele não podia fazer, com os milagres, com as pessoas recebendo o poder do Espírito Santo através da vida de Filipe e também dos próprios apóstolos, no caso aqui de Pedro. Você percebe que ele ficava encantado com as maravilhas. Existem muita gente também que fica encantada com as maravilhas, mas ainda não se converteu verdadeiramente. Fica encantada com o poder, mas ainda não se converteu verdadeiramente. É difícil de saber se a conversão dele aqui foi genuína, a conversão de Simão foi genuína. O próprio apóstolo Pedro, capítulo 8, versículo 21, repreende ele e ainda diz: veja se o teu coração está reto, veja se você se entregou verdadeiramente. Tem muita gente que hoje está na igreja e não tem compromisso, e isso é batalha espiritual. Nós precisamos ter compromisso com Deus, coração voltado para o Senhor e não sermos como o próprio Simão, um discípulo trapalhão, um discípulo que quer fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito, achando que com seus recursos ele pode comprar a fé, pode realizar milagre, pode enganar o povo de Deus, querendo atenção para si. O discípulo verdadeiro não puxa atenção para si, ele aponta para o céu. Ele demonstra que a verdadeira glória é de Deus e não do homem. O terceiro subtópico fala sobre a repreensão direta do apóstolo Pedro na vida de Simão. Capítulo 8, versículo 20 ao 23. Pedro repreende. Em algumas versões diz que Pedro amaldiçoa Simão.
Porque Simão não estava tendo compromisso com o Evangelho, compromisso com Deus, compromisso com a conversão. Estava querendo somente chamar a atenção para si, chamar o povo para perto de si, ganhar o povo como seu. Pedro entende que a igreja não é do homem, não era dele, mas a igreja é de Jesus. As vidas são de Jesus, as pessoas são de Jesus. O poder do Espírito não é dele, mas é de Jesus. Por quê? Simão tenta comprar. Pergunta para Pedro quanto é que custaria para Pedro ensinar a ele aquelas manifestações miraculosas. Cuidado com isso. A palavra de Deus nos ensina que precisamos voltar o nosso coração para Deus e nos arrependermos genuinamente. Isso é poder do alto, isso é vencer o maligno, isso é vencer as trevas. Gente, eu espero que Deus em Cristo abençoe você poderosamente à luz da palavra, que essa palavra fique no seu coração. Um beijo no teu coração em nome do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.